gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim, né? Eu me lembro de um dos vídeos. Não liguem muito pra minha voz, porque. Ou senão. Ou eu tô falando muito baixo porque eu tô gripada. E minha garganta tá muito. Tá doendo muito. Eu não posso estar forçando muito minha voz. E não vou estar falando muito alto, obviamente. Então, bora pro vídeo. Gente, hoje eu lembro que em um dos vídeos eu comentei sobre minha questão de relacionamento amoroso, né? E eu disse, né, que iria gravar sobre o LGBT. Aí eu vou contar, né? Eu vou conversar com vocês sobre esse assunto. E eu vou conversar com vocês sobre um tema que gera muitas dúvidas, né? Porque isso traz muitas dúvidas sobre o que significa LGBT+. E eu vou explicar de uma forma simples e respeitosa. Então já deixa o seu like e vamos começar, né? E eu vou explicar um pouquinho sobre o desenvolvimento, assim, né? A sigla, né, de LGBT+, reúne diferentes orientações e identidades de gênero. Então, a letra L significa lésbica, que no caso são mulheres que se relacionam afetiva ou romanticamente com outras mulheres. Então, isso significa que a pessoa pode muito bem namorar, casar com uma mulher, ou se não, só ficar tipo uma paquera, né? Ficar com uma mulher e tal, como se fosse tipo troca de relacionamento não, gente, de relacionamento entre pessoas do mesmo sexo. E a letra G significa gay, que no caso geralmente são se relacionam com outros homens, embora algumas pessoas usem o termo de forma mais ampla. Então, isso significa que não só as pessoas chamam esse tipo de pessoa, né? Não só no caso de ser essa pessoa, não, né? Desse gay. Não somente de gay, como são conhecidas como de outros jeitos também. Inclusive, eu conheço muitas pessoas que se enquadram nessas circunstâncias. Inclusive, são amigos meus. Então, nesse caso, a gente também... E já teve muitos casos que muitas pessoas já morreram. Tipo, muitos homens já morreram por serem gays. Não só gays, como lésbicas, bissexuais, trans e muitos outros. A letra T significa transgênero. Então Opa! Pulei um. Pera, vou voltar que eu pulei uma letra. A letra B, né, significa bissexual, que é o meu caso, gente. Porque eu sou bissexual. Então, eu vou estar explicando um pouquinho mais, tipo, não só pelo que tá no roteiro, como algumas coisas que eu também penso. Então, pessoas, e no caso bissexual, pessoas que podem sentir atração por mais de um só gênero. Então, isso significa que a gente pode muito bem escolher tá com uma mulher ou com um homem, ou se não, pode até algumas vezes ser tipo os dois. Tipo, relacionamento aberto, não sei. Então, já fica tipo pelo critério de vocês. Agora,
Agora sim, nós vamos ir para a letra T, que significa transgênero, como eu falei. Que no caso são pessoas cuja identidade de gênero é diferente do sexo que lhes foi dado ou atribuído ao nascer. Então, isso significa que a pessoa, quando nasce de um gênero como todo mundo. Mas pode se identificar como o gênero oposto que foi dado. Então, se a pessoa nasceu homem, ela vai se identificar como uma mulher. E quem nasce mulher pode se identificar como homem. Inclusive, às vezes, né? Não é sempre, não sei se é a mesma coisa, né? Não sei, vou pesquisar depois. Que podem até ser os dois de uma vez, né? Tipo, sendo mulher e sendo homem ao mesmo tempo. Que é até que um pouco parecido com o gay, né? Eu acho. Porque, tipo, a maioria dos gays que eu conheço, que inclusive meus amigos, são, tipo, os dois de uma vez, praticamente. Então, eu já não sei se esse é o critério. Agora, o símbolo do mais, que isso representa as outras identidades e orientações como pessoas pansexuais, ansexuais, não binárias e entre outros. Então, não é só essas principais. São muitos outros que tem. Então, algum dia, talvez eu venha, né, falar sobre esse assunto também. De apresentar as outras características, as outras orientações, identidades. E eu posso trazer, né, no futuro, sobre esse assunto. Agora, o importante que tem que se lembrar é que cada pessoa vive a sua identidade de forma única e o respeito que deve ser independente das diferenças. Então, não deve se, tipo, não pode ser preconceituoso. Não pode ser, não pode julgar a pessoa. E é a mesma coisa que tá falando tem um ditado que é bastante equivalente, né? Que se diz que não pode julgar o livro pela capa. E é exatamente isso. A gente não pode estar julgando os outros por uma coisa. Que é a mesma coisa de estar dizendo que se uma pessoa for branca, se for ver um pardo, você não é um branco. Mas você também não é negro. Se vê um negro, você é muito escuro. Você é um idiota. Quantas pessoas já falaram isso? Por isso que eu não gosto dessas coisas. Eu digo isso porque eu sou parda. Minha mãe e minha avó é negra. Muitos da família podem ser muito negros. E pelo que eu me saiba, no começo dessa história dessa terra, quem foi escravizado? Quem foi escravizado por anos? Quem quis descobrir essa terra? Por que essa terra foi invadida? Porque ao mesmo tempo que eu penso que eu aprendi na escola que quem descobriu essa terra foi Pedro Álvares Cabral. Mas quem estava aqui antes deles? Não eram os povos originários? E é isso que eu penso. Será eles que estavam aqui? Por que disseram que ele que descobriu a terra? Hein? Se foi ele, por que os povos originários estão aqui? Eu diria mais que essa ilha, esse Brasil foi invadido. E acredite quem quiser, mas eu não diria que o Brasil foi descoberto, não. Eu não diria que ele foi descoberto. Quantas vezes ele já se mostrou? Os povos daqui podem ter sido massacrados, podem ter sido escravizados e muitos outros. E algum dia
Eu posso até vir se aqui no canal tiver 50 inscritos e eu puder fazer a live. Eu vou abrir uma live e vou conversar com vocês. Vocês podem me perguntar qualquer coisa. Isso dependente. Porque se a pergunta for forte demais, eu posso nem responder. Posso até responder em outra casa. Mas no momento eu não vou. Então eu que penso isso. Se é pra pensar assim, tem que pensar. E forte. Então... Agora, espero que esse vídeo tenha te ajudado bastante a entender o significado da sigla LGBT+. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para mais vídeos sobre curiosidades, informações e muitos outros assuntos. Então, um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!